Estamos no segundo dia da leitura do capítulo 29, tarefa que não pode ser transferida do livro Lar Adventista. Ainda vamos comentar sobre isso amanhã. Hoje o tema é: a igreja sozinha não pode assumir essas responsabilidades. E nem pode o pastor. Talvez você pense assim, mas para que serve a igreja então? Não é responsabilidade da igreja instruir as famílias, as pessoas a seguirem Jesus Cristo? Afinal de contas, igrejas estão aí para salvar, pastor também, mas não é responsabilidade exclusiva da igreja. Vamos para a leitura. Se os jovens e as crianças entregassem o coração a Cristo, que exército poderia então ser suscitado para levar outros à justiça? Mas os pais não devem deixar esta obra exclusivamente para a igreja. 2 pontos aqui importantes. Primeiro, um exército formado por jovens e crianças. Para ir por uma guerra, para matar, para morrer? Não. Lembre-se que nós vivemos em meio a um grande conflito entre o bem e o mal. Portanto, os jovens e as crianças não lutarão contra pessoas, mas lutarão espiritualmente numa guerra contra as astutas ciladas de Satanás. É uma guerra espiritual. Devemos enfrentar Satanás com a palavra de Deus, mas alicerçados, bem fundamentados na palavra de Deus, porque ele também irá acusar-nos com a própria palavra de Deus. Mateus capítulo 4 menciona Jesus Cristo no deserto da tentação. E ele foi tentado pelo diabo usando a palavra de Deus. Mas a interpretação correta da palavra de Deus, Jesus Cristo deu. Por isso, a igreja pode nos auxiliar a termos a interpretação correta da palavra de Deus. Por isso que ontem eu mencionei a você, procure ajuda de adventistas do sétimo dia para compreender bem a palavra de Deus. Segundo ponto, não é uma tarefa em que os pais devem deixar exclusivamente para a igreja. A igreja pode ajudar e muito na formação do caráter dos nossos filhos, dos jovens, das crianças, mas não é uma tarefa exclusiva da igreja. Os pais precisam estudar a Bíblia em casa, fazer culto em casa, adorar a Deus, ler a Bíblia, pelo menos, no mínimo, os versos que eu sugiro para você ler, e cantar ao menos um hino com a sua família, adorando a Deus. Isso será um grande auxílio na formação do caráter dos jovens e das crianças. Continuando a leitura, a igreja não pode fazer isso sozinha, nem pode o pastor. Acumulais grandes responsabilidades sobre o pregador e o fazeis responsável pela alma de vossos filhos. Mas não sentis vossa própria responsabilidade como pais e instrutores. Vossos filhos e filhas são corrompidos por vosso próprio exemplo e frouxos preceitos. Lembre-se, nossos filhos querem imitar-nos e eles olham para nós e fazem aquilo que nós fazemos. Portanto, nós devemos ser um exemplo, imitadores de Cristo, assim como Paulo foi e disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós não podemos afrouxar em relação aos preceitos, os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Precisamos ser firmes, não cruéis, mas firmes, bondosos, amorosos, com certeza, mas também firmes em relação aos princípios da palavra de Deus. Continuando a leitura. E não obstante esta falta de ensino doméstico, esperais que o pastor,
contorne a vossa obra diária e realize a maravilhosa tarefa de educar-lhes o coração e a vida para a virtude e a piedade. Posso dizer uma coisa para você? Pastor não faz milagres. Se você em seu lar não se dedica nem um momento para estudar a palavra de Deus com seu filho, com sua filha, com a sua família, com seu cônjuge, se em nenhum momento você canta hinos de louvor a Deus, pastor não vai conseguir realizar aquilo que você espera, que é a transformação do caráter do seu filho, fazendo-o ter uma vida cheia de virtudes e uma vida piedosa. Ainda que o filho se converta, não significa que você, pai, e você, mãe, não sejam responsáveis pela formação do caráter do seu filho, um caráter que honra, ama e respeita, além de obedecer a Deus. Continuando aqui a leitura, depois de haver o pastor feito tudo o que pode para a igreja mediante fiel e afetiva admoestação, paciente disciplina e fervente oração para reconquistar e salvar a alma, não sendo bem-sucedido, os pais e mães, não raro, culpam-no por não se haverem os seus filhos convertido, quando a causa pode ser a sua própria negligência. A tarefa repousa sobre os pais. Mas talvez você pense, não é para isso que existe a igreja? O pastor não recebe para isso? Para ensinar as pessoas a seguirem Jesus Cristo, para obedecerem a Deus, para viverem uma vida cristã santificada? Não é para isso que o pastor recebe? Não é para isso que serve a igreja? É para isso. Mas isso não tira a sua responsabilidade. Eu pergunto, será que não é para isso que você se tornou pai? Será que não é para isso que você se tornou mãe? Deus deu um filho a vocês, uma filha a vocês, a nós, para que nós venhamos a assumir uma das mais nobres tarefas de levar alguém aos pés de Jesus, para aprender de Jesus e viver praticando os ensinos de Jesus na sua própria vida. Deus nos incumbiu dessa tarefa. O pastor pode nos auxiliar muito nesse sentido, nos ensinando os preceitos e princípios da palavra de Deus. A igreja pode nos auxiliar muito nesse sentido, mas essa tarefa principalmente é do pai e da mãe. Tomarão eles, o pai e a mãe, sobre si a obra que Deus lhes confiou, a fim de fielmente realizá-la? Prosseguirão para frente e para cima, trabalhando de maneira perseverante, paciente e humilde, a fim de alcançarem para si mesmos a exaltada norma e levar os filhos consigo? Quero lhe sugerir aí a leitura da palavra de Deus. Leia 1 João, no finalzinho da Bíblia, não é o Evangelho de João, embora seja o mesmo autor, mas é uma das cartas de João, a primeira carta de João. Leia o capítulo 5, o capítulo inteiro. Quero destacar ali os versos 11 e 12. Versículos 11 e 12 são muito importantes, porque quem tem o Filho, que é Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem vida. Pais, nós precisamos ter Jesus conosco. Filhos, vocês precisam de Jesus com vocês. Todos nós necessitamos de Jesus Cristo para termos vida eterna. E ter Jesus em nossa vida é seguir os seus passos, fazer o que ele fez. Claro que não os milagres que ele realizou, isso não compete a nós, mas sermos bondosos, sermos obedientes a Deus, não desobedecer os mandamentos de Deus,
ir à igreja, era costume de Jesus ir à igreja em dia de sábado. Nós precisamos ir à igreja. Sigamos os passos de Jesus. Leia com a sua família. 1 João, capítulo 5. Terminando a leitura. Não há muitos pais e mães pondo suas responsabilidades nas mãos de outros? Talvez para isso você se tornou pai. Para salvar, mediante o ensino de Jesus Cristo, o ensino da Bíblia Sagrada, seu filho, sua filha. Não pensam muitos deles que o pastor deve tomar o encargo e preocupar-se para que seus filhos se convertam e o selo de Deus seja posto neles? É responsabilidade do pastor, eu sei que é. Mas não compete única e exclusivamente ao pastor essa tarefa. A principal responsabilidade está sobre o pai e a mãe. Lhe convido a cantar do novo Inário Adventista o hino Jesus precisa de ti. Cante esse hino com a sua família e tenha certeza de que Jesus conta com você, pai, com você, filho, com você, mãe, com você, filha, para fazer essa grande obra de atrair pessoas para Jesus Cristo. Vamos orar? Amado Deus e Pai, quero te agradecer porque a igreja existe. Existem pastores, pessoas que têm a exclusiva tarefa de ensinarem a tua palavra a outros. Obrigado. Obrigado pelos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obrigado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem suas regras fundamentadas em tua palavra, a Bíblia Sagrada. Mas, Senhor, a responsabilidade de ser para os nossos filhos um instrumento de salvação é exclusiva do pai e da mãe. É verdade, terão o auxílio da igreja, terão o auxílio do pastor, mas a responsabilidade pesa sobre o pai e a mãe. Caso os filhos não aceitem a salvação que Jesus oferece, um dia tu há de perguntar: onde estão os filhos que eu lhe dei? Pai, nos ajude como pais a assumirmos essa responsabilidade e cumprirmos com a tarefa que tu nos deste, para que por ocasião da volta de Jesus, no dia do grande julgamento, possamos dizer: estão aqui, Senhor, os filhos que tu me deste. Te suplico, perdoa-nos e ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura, se inscreva no canal, comente, compartilhe e sejamos a força da nação.